Meus amados irmãos, que a misericórdia divina nos abençoe a todos. Mais uma noite em que se apresenta para nós como uma dádiva da dimensão espiritual superior, nos propondo ampliar níveis conscienciais para absorver o máximo possível que essa mesma proposição se nos direciona. E nesta noite se reveste de um caráter especial, porque assumirá a tribuna um amigo muito querido, né? Pela primeira vez na nossa CEPAL, já o colocamos à vontade e ele vai nos conduzir na reflexão da noite. Trata-se do nosso querido professor Odemar Baldos, né? Um educador, um pensador, que nos trará essa proposição que está na tela, a inteligência, conhecimento, nos direcionando para algo muito maior, né? De maneiras que o professor seja bem-vindo à nossa sociedade e que retorne tantas vezes mais quanto desejar. Fundamentalmente, um aviso que se reveste para nós de muita importância, né? Estará entre nós, a partir da semana que vem, do final da semana que vem, final do mês de julho, o psicólogo clínico Marlon Reikdal, numa jornada de 3 dias entre nós. Ela se inicia aqui nesse espaço, na sexta-feira, 29, às 20 horas, para um público direcionado àqueles que se candidatem a trabalhar na área da prevenção do suicídio. Ele solicitou que o público que venha para cá na sexta-feira tenha essa propensão de se vincular a 2 grupos que nós temos na nossa regional que trata desta questão, né? Então, obviamente que não está fechado para os demais, mas aqueles que têm já esse desejo de se vincular a essa tarefa nobre, esse é o público específico para sexta-feira, aqui nesse espaço onde vai ser batido tem um bate-papo, tem algumas informações. Ele estará aqui conosco, então, na sexta-feira. No sábado, ele migra para a Sociedade Espírita a caminho da Amor e Caridade, Visconde de Garapuava com São Paulo, que é a nossa outra sociedade maior aqui no centro. Ele vai trabalhar pela parte da manhã e pela parte da tarde, das 9 até às 17 horas, com intervalo para o almoço, um seminário vinculado ao livro que ele mesmo escreveu, Cultivo das Emoções. Então, é um seminário em 2 partes, sábado pela manhã, Sociedade Espírita Amor e Caridade. À noite, ele se desloca um pouquinho mais para o interior, para o bairro São Cristóvão, e vai nos brindar com uma palestra lá na Sociedade Espírita Caminho da Luz, Rua Vilhena, 161, bem pertinho lá dos bombeiros, do ginásio de esporte. E ele vai tratar do tema Os 3 níveis da gratidão. Muito importante também, né? Nós estaremos lá com a nossa equipe da TV Web Nova Consciência, vamos gravar um material para depois compartilhar com os demais. E no domingo ele retorna para cá. Ele terá 2 jornadas aqui no domingo, nesse espaço. Pela manhã, ele estará vinculando-se aos jovens com essa ideia também da ideação do suicídio. É um bate-papo com os DIGs das 3 regionais, Cascavel, Palotina e Foz do Iguaçu. Convidamos todo mundo. Então, é uma conversa com os jovens pela parte da manhã. Na parte da tarde, ele vai elaborar um seminário para nós, tratando do atendimento fraterno. Então, acreditamos que todos estejamos informados. É uma oportunidade ímpar, porque se trata de um expoente nesta área da psicologia profunda e que, para trazê-lo a Cascavel, é preciso fazer malabarismo realmente. É um homem do mundo, né? Está aí jovem, né? Muito dinâmico, um estudioso, e trabalha muito bem esta área, então, da psicologia profunda. Faremos a nossa prece para, em seguida, franquearmos, então, a palavra ao nosso querido professor. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos, depois de milênios de equívocos, de ignorância, rebeldia, em que ampliamos sobremaneira a nossa sombra densa, despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. É um choque na primeira vista, Senhor,
mas agora temos consciência plena da nossa responsabilidade, equacionarmos esta questão e avançarmos na direção dos vossos braços amorosos. O que solicitamos hoje, encarecidamente, genuflexo em espírito, é que a nossa vontade, Senhor, o nosso desejo de trabalhar no bem, possam ser potencializados, para que desta maneira regressarmos à dimensão maior em condições cada vez mais favoráveis. Abençoa-nos a todos, que os vossos mensageiros celestes inspirem o nosso expositor, para que a proposição cale fundo no nosso coração. Que assim seja, Senhor. Professor Baldo, fique à vontade. Muito boa noite, meus amigos, amigas, no Ideal Espírita. Tem uma música alemã, produzida no final da Segunda Guerra, logo após a guerra, e que nela o menino pergunta para a mãe: mãe, me explica uma coisa. Em todos os lugares onde nós passamos, as pessoas têm hortas, pomares, terras, casas, para se abrigarem da chuva, do frio, da neve. Era na Alemanha. E nós só temos uma carroça cheia de penduricalho. Como você me explica isso? E a mãe, cigana, tirou as suas argolas, fez o menino sentar na areia e falou o seguinte: meu filho, lá no futuro, em algum lugar, em algum momento, quando a plaina do destino tiver aparado todas as nossas arestas, então nós seremos felizes e vamos ter tudo que nós precisamos para a nossa vida. Quando a plaina do destino tiver aparado todas as nossas arestas. É claro que as arestas são os nossos sentimentos perversos, nosso preconceito, ou nesta sociedade, às vezes também não tem muito preconceito, a gente já conseguiu trabalhar ele um pouco. Mas nós ouvemos mundo afora, guerras, mortes, eclodindo aqui e acolá. Então nós precisamos nos trabalhar muito ainda, até chegarmos àquele momento em que nós todos podemos viver felizes. Eu não sei se na casa de vocês acontece, mas lá em casa a minha digníssima normalmente tira um tempo, nas férias, para levantar a poeira, levantar o pó, faz uma faxina, uma limpeza. E neste ano apareceu, lá no fundo do baú, um livro que eu tornei a ler. É O Exilado, do Hermínio Corrêa de Miranda. Maravilhoso. Espetacular. E ele atende a um espírito, porque são histórias que os espíritos contaram. Então ele atende a um espírito, a uma entidade que vive na erraticidade
durante muitos séculos e não se conforma, porque ele convivia com o mestre Sócrates e desenvolveu uma inteligência, um conhecimento fora do comum, mas ele não estava feliz. Ele não estava feliz. Então, em conversa com Hermínio, ele falou o seguinte: vocês gregos gostavam muito da matemática. Eu acho que por isso que me chamou a atenção, porque fui professor de matemática durante 44 anos. E o triângulo, que é uma figura geométrica perfeita porque qualquer triângulo que você faça, ele sempre vai ter uma soma de 180 graus nos seus ângulos internos. Provavelmente vocês não trabalharam todos os ângulos desse triângulo em vossa vida. Uma figura simples, um quadrado perfeito. Mas você, é uma pergunta que eu faço para vocês: você conseguiria fazer um quadrado com 3 linhas retas? 5 segundinhos para pensar. Alguém sabe? Construir um quadrado com 3 linhas retas. Simples. Se faz o quadrado, põe 3 linhas retas. Mas por que eu não consigo imaginar isso a princípio, quando me é colocada essa condição? Faça um quadrado com 3 linhas retas. Porque eu não desenvolvi todos os ângulos do meu triângulo. Um deles, inteligência. Outro deles é o amor e o conhecimento. Qual é a fonte da inteligência? Perguntou Kardec aos espíritos superiores. Já dissemos, a inteligência universal. Tem um livro, Fenômeno Humano, do pensador francês Teilhard de Chardin, e o Hermínio cita ele muito no seu livro Alquimia da Mente. Por isso que eu trago ele aqui. O Hermínio citando, e ele, esse padre jesuíta, ele fala de uma faixa de inteligência que envolve nosso globo terrestre, e ele a chama de zoonose. Esta faixa de inteligência está acessível a qualquer um de nós. Como você pensa que Mendeleev montou a sua tabela periódica? Acessando a faixa da inteligência. Foi isso que aconteceu com ele numa noite. Ele tinha dificuldades para montar aquela tabela periódica, e uma noite ele estava tão cansado e caiu em cima da mesa e dormiu. De manhã ele acordou, nossa, e pegou aqueles cartões e colocou todos eles no seu devido lugar. Como Steve Jobs montou
construiu o iPhone. Ele se internou num mosteiro budista, na Califórnia, e foi fazer meditação. Foi meditar. Porque quando você faz uma meditação, tipo os budistas o fazem, você limpa a sua mente, você não tem mais outros pensamentos. Você abre o canal para que as ideias, a inteligência cósmica entrem em sua mente. Foi isso que aconteceu com Steve Jobs em 2007. Arthur Schopenhauer descreve, e ele é citado pelo Hermínio no livro Alquimia da Mente. Ele fala assim, as melhores proposições filosóficas. Vale lembrar que Arthur Schopenhauer acreditava na reencarnação. As melhores proposições filosóficas, elas aconteceram na minha casa, mas eu não sei de onde elas vieram. Elas simplesmente apareceram e eu as escrevi. Poder-se-ia dizer que cada ser, cada um de nós, tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Nós queremos fazer uma cadeira, um móvel, derrubamos uma árvore, cortamos e fizemos. Os espíritos respondem, isso não passa de simples comparação. Todavia, inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Nos Estados Unidos, hoje, mas ele está em um lugar secreto, está o cérebro de Albert Einstein. Porque o patologista que recebeu o corpo dele em 1955, a enfermeira trouxe o corpo e ele tinha que dar o laudo. Aí ele olhou, Albert Einstein, ele ficou louco. Disse ele, não, é minha vez agora. Agora é minha vez. E o que ele fez? Ele roubou o cérebro dele. Ele tirou o cérebro dele e levou para sua casa. Durante 30 anos ninguém sabia onde é que estava o cérebro, porque ele pensava que este cérebro seria diferente. Nós não sabemos que não é assim, porque quem pensa é o espírito. O nosso cérebro, o nosso corpo, simplesmente é um instrumento. Mas vamos estudar um pouco mais a fundo a inteligência. Através da teoria das inteligências múltiplas de Gardner e sua equipe, Howard Gardner. Nos anos 80, ele divulgou essa teoria e as pessoas a estudaram. Mas a fonte informa ainda que um dos instrumentos que ele usou foi a inteligência cósmica, ou seja, psicografia.
E provavelmente, eu não sei, essa é a minha colocação, provavelmente ele recebeu crítica dura, áspera, dos psicólogos europeus que tentaram derrubar sua teoria. Mas é claro, era por causa disso. Como é que você vai, Gardner, pegar a mão de alguém e contar a história dele? Ou você vai pegar esta folha e contar a história? Porque é isso que a psicometria faz. Como é que você vai fazer isso? Não há condição, segundo eles. Gardner afirma que nós temos 7 inteligências. E nós sabemos disso. Pois o Criador, quando nos criou, Ele nos deu todos os instrumentos, todo o necessário para que nós pudéssemos evoluir. E a gente não conseguiu responder logo a pergunta do quadrado, porque nós não desenvolvemos. Pobre escola. Pobre escola. Não pensa em usar o que está aqui para ser usado. A capacidade de confrontar e avaliar objetos e abstrações, discernindo as suas relações e princípios subjacentes. Habilidade para raciocínio dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. Cientistas possuem esta característica. O Albert Einstein não usava laboratório para fazer testes. Ele sentava em sua cadeira e pensava. Era só isso que ele fazia. Então, se nós hoje, isso é um alerta, pedíssemos ao professor, aos professores, os nossos filhos, não peça para o professor de matemática para desenvolver essa inteligência que está em você. Ela está em todos nós. É uma questão de exercício. Linguística caracteriza-se por um domínio e gosto especial pelos idiomas e pelas palavras e por um desejo em os explorar. Claro, eu preciso ter essa vontade também, eu preciso ter esse querer para ler, para pesquisar, para adquirir esse conhecimento. É predominante em poetas, escritores e linguistas. O que eu não sei, isso é muito estranho, toda a reencarnação explica isso. Machado de Assis, famoso escritor brasileiro, alguém de vocês deve ter lido alguma obra dele. Ele aprendeu latim escutando na janela, porque ele não podia assistir. O preconceito era muito grande. Ele aprendeu latim escutando as aulas da professora na janela da sala de aula, pelo lado de fora. Ele não teve instrução. Musical. Identificável pela habilidade para compor e executar padrões musicais. Executando pedaços de ouvido. Nós vivemos muito, nas nossas vidas devemos ter conhecido muitas pessoas que pegavam um instrumento musical e tocavam de ouvido. Em termos de ritmo e timbre, mas também escutando-os e discernindo-os. Quem conhece a história do Beethoven é muito interessante, porque a família dele era uma família que carregava muitos estigmas, sífilis, cegueira, uma série de problemas.
E a mãe dele estava grávida do 5º filho, eles já tinham 4. E os 4 filhos eram doentes. Mãe e pai com sífilis. Aí eu perguntei em 71 para uma turma de alunas da escola normal: o que vocês acham? Você não acha que a mulher tinha que fazer o aborto? Se fizesse aborto, o Beethoven não teria nascido, porque o 5º filho era ele. 5º filho era ele. Espacial. Expressa-se pela capacidade de compreender o mundo visual com precisão. Às vezes nós olhamos o mundo e as pessoas que nele circulam ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso grupo de amigos, e nós vemos uma pessoa, matéria, fisicamente só. Mas quem é este cara? O que ele pensa? Então, quando nós queremos saber quem é esse cara, a gente faz algumas perguntas. Eu perguntei para um colega, por exemplo, por que nas classes acadêmicas não se estuda o maior psicólogo do mundo, que é Jesus? Aí ele falou: mas os cursos de história não o reconhecem. Ele é um mito. Esses são nossos professores, dos nossos filhos. Permitindo transformar, modificar percepções e recriar experiências visuais até mesmo sem estímulos físicos. É o que Einstein fazia, ele só pensava. Inteligência sinestésica. Esta inteligência se refere à habilidade de resolver problemas ou criar produtos através do uso de parte ou de todo o corpo. Essa inteligência nós temos. Cada um tem. O que nós precisamos é desenvolvê-la. É a habilidade para usar a coordenação grossa ou fina em esportes, artes cênicas ou plásticas, no controle dos movimentos do corpo e na manipulação de objetos com destreza. Às vezes você para no semáforo, tem aqueles caras que fazem coisas incríveis, né, com alguns objetos. Ou aquelas pessoas com as cartas de um baralho. Claro, a maioria, uma grande parte, é uma questão de visibilidade, a gente não vê. De tão ligeiro que o indivíduo é, você não vê o que sua mão faz. Inteligência interpessoal. Olha que importante. Esta inteligência pode ser descrita como uma habilidade para entender e responder adequadamente a humores. Nossa, você não dormiu bem essa noite? Por que está tão irritado hoje? Às vezes, esse é o tipo de pergunta que não é interessante fazer. Já leram o livro A Dança das Energias? Quando você tem um pensamento bom, solidário, gostoso, você produz uma energia. Parte dele vai para as tuas células, para as minhas também.
e parte vai para o cosmos, ou seja, para aqueles que estão ao teu redor. Então você pode sempre produzir essas energias. Quando você vê alguém mal-humorado, pense bem, deixe o preconceito de lado e pense: nossa, você está bem hoje, né? Gostoso, que bom, dá um abraço. Temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas. Ela é melhor apreciada na observação de psicoterapeutas, professores, políticos, vendedores bem-sucedidos. O político, normalmente, quando ele vem conversar com você pode ter que estar com raiva dele, né? Quando você assiste a telinha da televisão e você vê tudo o que acontece, você às vezes xinga, braveja, mas quando ele vem falar com você, nossa, meu amigo, por que a gente é assim? Por causa da energia dele. Ele sabe produzir isso. Ele desenvolve essa inteligência interpessoal. O bom vendedor, às vezes você entra numa loja, quer comprar alguma coisa, mas também não quer. Depende do vendedor, você compra, porque ele soube te convencer. É que a energia que ele produz te envolve, e você volta lá amanhã de novo. Inteligência intrapessoal. Esta inteligência é o correlativo interno da inteligência interpessoal. Isso é a habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos. Nós sabemos quando estamos com raiva. Normalmente não, às vezes, dependendo do tipo psicológico, age pelo instinto, no ímpeto. Nós sabemos quando o nosso orgulho se manifesta, quando o nosso egoísmo é mais forte. Isto é a habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos, sonhos e ideias, para discriminá-los e lançar mão deles na solução de problemas pessoais. Alguém não tem problema? Todo mundo tem problema. Ou financeiro, de relacionamento, enfim, todos têm. Mas aos poucos, a gente tem que deixar a plaina do destino nos trabalhar para, aos poucos, diminuir a intensidade do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E Schopenhauer fala: o que a igreja fala de salvação da alma não é nada mais do que você se livrar do orgulho e do egoísmo. São as chagas da humanidade. Esse é um filósofo que diz. Mas também, nas classes acadêmicas, esse é o tipo de ideia que normalmente não é discutido, porque eu preciso da raiva, se eu sou atacado, eu tenho que ter meu orgulho. Qual é o outro ângulo do nosso triângulo? O conhecimento. Roberto Lúcio Vieira de Souza, no seu livro Na Viagem da Vida, Diversos Espíritos, fala uma coisa muito interessante. Vamos partir para o conhecimento. A criatura,
ou princípio inteligente, cada um de nós é um princípio inteligente, nós recebemos a centelha divina. Foi criada simples e ignorante. Isso nos diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 115. Esclarecendo, isso significa sem conhecimento. Quantas encarnações nós tivemos até aprender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim para nós? Centenas, provavelmente. O irmão Virgílio, no livro Nova Jerusalém, ele fala de uma assembleia que teve numa horda trevosa, em que os chefões diziam o seguinte: nós sabemos que nós vamos ter que reencarnar em planetas, em mundos inferiores, mas nós temos nossa inteligência desenvolvida já, nós somos espertos, lá nós vamos mandar de novo. Então é interessante a gente pensar nisso, para na próxima encarnação a gente merecer um mundo, no mínimo, de regeneração. Tal afirmação nos mostra que o principal papel da criatura em sua jornada evolutiva é o da aquisição do conhecimento, construindo em si mesmo a partir do exercício do amor a sabedoria. Todas as temáticas com as quais o ser se depara nesta caminhada têm a função de abrir-lhe o senso da curiosidade, de tal modo que ele busque respostas e coloque em si os resultados de suas experiências. Então, quando Hermínio atendeu esse espírito, ele falou: vocês trabalharam o conhecimento, porque a inteligência sempre esteve presente em nós, e muito, mas vocês não trabalharam o amor, não trabalharam o amor. O padre Teilhard de Chardin, e é provavelmente por causa disso que ele foi chamado várias vezes para o Vaticano para receber a reprimenda, porque do jeito como ele pensava, ele dizia, por exemplo: nós somos espírito em experiência na carne. Nós não somos daqui, nós não somos carne, nossa experiência não é espiritual, nós somos espírito em experiência na carne. Algum dia, diz ele, quando tivermos dominado os ventos. Quem é que historicamente dominou os ventos? O mestre? Os discípulos? Nossa, como é que ele pode dominar os ventos? As ondas e as marés. E a força da gravidade. Utilizaremos as energias do amor, então, pela segunda vez na história do mundo, o homem descobrirá o fogo. Nós tivemos, e pensando nesse triângulo, inteligência,
conhecimento e amor, que, segundo Hermínio, aquela entidade não havia desenvolvido todos os seus ângulos, e faltava-lhe um, que era o amor. Nós tivemos no país uma votação histórica, em que os nossos congressistas batiam no peito: quero homenagear a minha filha, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, meu bisavô, toda a família. Mas eu pergunto para vocês: quem lembrou da criança desamparada? Quem lembrou daquela senhorinha que está há anos esperando na fila do SUS para uma cirurgia? Quem lembrou do velhinho que está lá com Alzheimer e precisa de um atendimento, e o Estado tem que se preocupar com isso? Ninguém lembrou. Inteligência existe. Ela já faz parte de nós. Conhecimento, nenhum congressista se atreve a ir sem ter conhecimento. E tem uma das inteligências que é própria do político. Então, para terminar, uma bela história para exemplificar o amor. Estado do Kansas, Estados Unidos da América do Norte. O Discovery tem um programa, um seriado, que chama-se Belief, uma jornada espiritual. Assistam. É um espetáculo, é maravilhoso, porque ele trabalha o nosso preconceito. Nós muitas vezes pensamos, e não precisamos sair nem da casa espírita. Aqui, no nosso grupo de espíritas, nós temos preconceito. Nós achamos que o fulano é muito radical, outro é muito moderado. Os radicais acham que os moderados é que estão errados. Tem que ter, outros são radicais da direita, da esquerda, moderados, enfim. O padre Teilhard de Chardin, no livro dele, O Fenômeno Humano, que é muito citado pelo Hermínio, no livro Alquimia da Mente, ele fala o seguinte: você pode ser simétrico. Você pode circular da direita para a esquerda, passando pelo moderado, sem se conflitar com ninguém. E é isso que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos trabalhar nosso preconceito. Morgan Freeman, Deus, quando ele tem um seriado que ele produziu no ano passado, 2015, e ele viajou para o planeta inteiro para saber como as pessoas, os grupos religiosos organizados ou não, o que eles pensam, quem é Deus. Ele ainda fala quem é Deus. Nós falamos o que é Deus, mas ele diz quem é Deus. E é muito interessante, porque quando nós assistimos este programa, nós ficamos pensando, no mínimo pensando, como nós somos
preconceituosas. E o Chico, uma vez, perguntou para o Emmanuel: Emmanuel, vocês não podem fazer nada? Olha que baderna, que confusão, que desprezo pela vida, o carnaval nas cidades, grandes cidades brasileiras. Aí ele falou: não se preocupe, eles já evoluíram, porque uma vez eles eram guerreiros do Gengis Khan. Quem estudou um pouco de história sobre Gengis Khan sabe como eram os guerreiros de Gengis Khan. Mas, nos Estados Unidos, 2005, Judy Borduy, a mãe, a polícia procurou-a 1h30 da manhã para lhe dizer que seu filho havia sido assassinado com 7 tiros por um amigo, porque eles haviam, naquela madrugada, ido tomar umas e outras, se desentenderam, o amigo matou o outro com 7 tiros. Ela desmaiou na hora, acordou no hospital no outro dia. Mas ela fala assim: a minha igreja, ela era católica, quando reza o Pai Nosso e a gente pede perdão a Deus, daí a gente fala: assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ela levou isso muito sério. E passou vários anos, 6 anos, foi em 2010, 2011, que ela procurou o assassino do filho dela. Mas o menino, Timothy Jarry, esse menino havia começado na prisão. Olha o nosso trabalho, o que nós podemos fazer nas casas que abrigam esses fora da lei, digamos assim. O que nós podemos fazer? Porque este menino começou a participar de um grupo religioso dentro da prisão. E em 2009 ele foi batizado e ensinaram a ele como rezar, como fazer suas orações todo dia. E toda semana o grupo religioso vinha para fazer uma palestra para os cidadãos que estavam ali naquela prisão. E ele dizia assim: eu só quero uma coisa, que a mãe deste menino que eu matei possa me perdoar. É comovente quando você assiste a cena, quando a mãe vai na prisão em 2010 para falar com ele. Aí ela mostra para ele fotografias de quando o menino era pequeno, das suas brincadeiras, do seu círculo familiar, etc, etc. E aí ela fala assim: eu te perdoo. Eu te perdoo. Porque você merece. Você já não é mais o assassino. Hoje eu tenho certeza, diz ela, que quando você sair daqui, ele havia pego 21 anos em 2007, você não vai mais fazer estas coisas. Não vou mesmo, diz ele. E a Joana fala que o amor é uma vibração. O amor vibra.
ali naquele momento, o amor vibrou. E bem forte. Porque se você assistir esta cena, você vê as lágrimas. Isso não é possível outra coisa. Porque nós também somos sensíveis a isso. Voltando um pouco, nós vimos que a inteligência nós temos, todos nós, nos foi dada. Todo tipo de inteligência, basta desenvolvê-la. O conhecimento, nós temos que buscá-lo. Em grupos de estudo, na casa espírita, nas casas espíritas, ou qualquer que seja seu grupo religioso, não importa. Mas o conhecimento tem um problema. Hermínio pergunta: para que você quer o conhecimento? Para dominar ou entender? Para dominar ou entender? Era comum a gente ouvir, em alguns momentos, o conhecimento é poder. Você pode ter poder, mas tem que saber usá-lo para o bem. E mais uma outra pergunta: para servir ou ser servido? O que Jesus fazia? Ele queria que o servissem sempre? Não, ele sempre servia aos outros, a quem precisasse dele. Chegando ao final dessa nossa conversa, nós esperamos que os nossos mentores, esperamos que as energias provindas do Mestre envolvam todos nós hoje e sempre. E como não lembrei no início, quero agradecer ao Vanim pelo convite que ele me fez, porque é mais uma oportunidade de aprendizagem. Quem monta uma conversa, constrói uma conversa, precisa estudar, precisa buscar. Além de que tem que acreditar. E a doutrina é fértil, muito fértil. Ela nos responde a todo o nosso questionamento. Por que estamos aqui? Para onde vamos? De onde viemos? O que nós vamos fazer aqui? Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.